Olá, caros estudantes. Esse pequeno vídeo, ele tem a finalidade de auxiliá-los na atividade avaliativa que vocês estão envolvidos, referente à civilização clássica, as civilizações clássicas Grécia e Roma. Então, lembrem-se que vocês vão realizar uma atividade através de um podcast ou de um HQ. A escolha é do grupo. Então, a ideia é oferecer a vocês uma série de informações, sugestões em relação a temas que vocês podem escolher para realizar a atividade referente a essas civilizações. Lembrem-se que inicialmente a questão mais importante é que vocês possam fazer as leituras dos materiais colocados no Moodle, vídeos, textos. É a partir dessa leitura que vai nascer a curiosidade, o desejo, a vontade de aprofundar aquele tema específico, tá? Então vamos lá. A primeira coisa eu vou falar sobre o mundo grego. Então, lembrem, no mundo grego, vários temas são possíveis para que vocês busquem realizar essa atividade. Então nós temos a democracia escravista, né? Refletir sobre a forma de organização política baseada nessa dimensão onde as pessoas em praça pública decidem o destino de uma cidade, né? Então, essa é um tema, a democracia grega é um tema relevante que pode ser pensado. Lembre que essa democracia também era excludente, né? Ela tinha pessoas que não podiam participar, mas isso faz parte da leitura, da pesquisa que vocês vão apresentar, caso essa seja a temática do grupo. Mas temos também várias questões. Primeiro, a própria forma de organização do mundo grego, baseada em cidades-estados independentes. Então você tem o mundo grego, você não tem, como hoje nós temos um país que se chama Grécia, nós tínhamos naquela época um mundo grego formado por várias cidades-estados, onde cada cidade era livre e independente uma da outra, né? E isso gerava certas rivalidades que podem ser também exploradas para um bom trabalho, que era a rivalidade entre as duas principais cidades-estados, Atenas e Esparta, né? Então isso seria também um interessante elemento de pesquisa para leitura, para fazer seu podcast ou HQ. Outra questão também que pode ser pensada é a cultura. A cultura do mundo grego é muito rica. Você tem a filosofia, você tem a história, você tem as construções, você tem a literatura, você tem o teatro, enfim. Vocês podem explorar uma série de aspectos relacionados a esse tema, né? Podem também pensar nas guerras. Então o mundo grego foi marcado por, vamos dizer, 3 grandes conflitos. Vocês podem escolher um deles para fazer. Por exemplo, as guerras médicas, que é quando o mundo grego se junta, né? Apesar de ser independentes uma da outra, mas elas se juntam a um inimigo comum que é externo, que é os persas. Então as guerras médicas é a guerra do mundo grego versus os persas. Muito rico, muitas informações, batalhas interessantes que podem ser exploradas, né? Outra guerra também importante nesse processo histórico do mundo grego antigo é a Guerra do Peloponeso. Como eu falei para vocês, nós tínhamos cidades e estados independentes, autônomas e independentes, e isso gerava rivalidade. Então você tem rivalidade entre Atenas e Esparta, e essa rivalidade vai chegar à guerra, que é chamada Guerra do Peloponeso, que seria também um tema maravilhoso de estudo, de pesquisa. E por fim, a própria decadência após essa Guerra do Peloponeso, o mundo grego entra em crise e eles são dominados pelos macedônios, né? Aí entra Filipe e depois o pai dele, Filipe, né? O pai do principal general, né? Que é conhecido, né? Com filmes, macedônio, que é o domínio macedônio sobre o mundo grego e a expansão, com Alexandre. Tem filmes, tem uma série de informações sobre esses autores. Ou seja, do mundo grego você tem várias questões. Mas, Ronaldo, tem que ser desses temas que você está falando? Claro que não, eu só estou dando algumas sugestões. Vamos lá para Roma? Roma também é muito interessante, né? Uma civilização rica, que eu selecionei alguns pontos para que vocês pudessem
pensar, refletir, se for desejo, curiosidade. Então, por exemplo, diferente do mundo grego, a civilização romana eles é mais centralizado e eles vão se organizar politicamente em torno de uma república, né? Então, como é essa república? Quem participa dessa república? Quem são os dois principais grupos, os patrícios e os plebeus, né? Que formam o povo romano, mas uma desigualdade muito grande. Um tema muito interessante e, consequentemente, nós temos rivalidades, lutas, né? Muitos plebeus lutam, os plebeus lutam por direitos e teve várias, né, lutas que podem ser exploradas também desses conflitos sociais. Tem os irmãos Gracos e a luta por reforma agrária, por terra. Olha que tema interessante, né, para se pensar também sobre o mundo grego. Nós temos conflitos, guerras também dentro do mundo grego. A principal guerra que vai determinar o futuro, né, de conquistas romanas é as guerras púnicas. Se vocês forem caminhar na busca desse tema, as guerras púnicas é maravilhosa porque fala desse conflito, né, entre Roma e Cartago. Tem um general nessa batalha chamado Aníbal, cartaginês, que tem histórias maravilhosas. Então, vencido por Roma, e a partir da vitória de Roma sobre Cartago, o domínio do mar Mediterrâneo e, consequentemente, sua expansão. Outro tema interessante, né? Esse processo de expansão do mundo grego, né? Do mundo romano, você tem também um processo que pode ser interessante para a pesquisa, que seria a divisão do Império Romano em 395 depois de Cristo, né? Então você tem um processo de expansão, uma Pax Romana, e você tem um processo de declínio. Você tem a divisão do território, que é um ponto interessante, ou mais especificamente pode estudar até quais os fatores que levaram à crise e à queda do Império Romano. Olha só quantos temas maravilhosos. Outro tema que eu acho que é importante, que é um gancho já para a Idade Média, é a própria ideia do cristianismo, né? Em Roma, como é que essa religião do Oriente, né, de uma região dominada, se torna dominante dentro do Império Romano. Ou seja, olha como tem ideias, como tem uma série de coisas que vocês podem explorar para fazer um belo trabalho. Desejo a vocês tudo de bom. Lembrem-se, vocês devem no dia 29, agora segunda-feira, já postar as perguntas que foram colocadas lá no Moodle. É a atividade de vocês, a primeira. Os componentes do grupo, o tema que vocês vão explorar e a forma de apresentação, se é HQ ou podcast. Boas leituras e um grande abraço. Tchau!